dá 10% de desconto se levar o papel. O cara leva 10 papelzinhos lá, não, eu quero 100% de desconto. A propaganda, o panfleto, o flyer, né? Para você ter uma ideia, é como se o consumidor estivesse assinando um contrato com o fornecedor. Então, aquilo ali, ele tem direito de chegar na loja e exigir aquilo que está no folheto. Se está errado ou não, o consumidor, o comerciante... O contrato que está assinado. Exatamente, o contrato assinado. O comerciante vai ter que se prevenir para que isso não aconteça. Sejam bem-vindos ao Upcast, o podcast que vai fazer você ter um upgrade em todos os sentidos. Nosso convidado hoje ele é especialista no direito do consumidor, também atua na liderança de um grupo de networking aqui na região do ABC e futuramente presidente desse grupo. Ricardo Scarmato, seja muito bem-vindo, prazer te receber aqui. Boa tarde, Arthur, obrigado pelo convite. Ricardo, queria o pessoal entender, né? Direito do consumidor, você que tem uma loja, você tem que entender, qualquer loja, comércio, seja o que for, você tem que entender que o seu consumidor tem direitos. Queria te começar pelo básico, né? Quais os principais direitos do consumidor quando você compra algum produto? Né? Quais são o principal ali? O cliente comprou... Fala um pouco sobre isso. Acho que o principal é entender primeiro, Arthur, o que é o direito do consumidor, né? O que o direito do consumidor protege? O que é o direito do consumidor em si? É você ser consumidor final de produtos e serviços, ou seja, se você vai na loja, comprou uma calça, você é o consumidor final. Se você comprou essa calça para revender, aí você já não entraria mais no direito do consumidor. Por isso que é bom entender essa diferença. Se eu contrato um pintor para pintar a minha casa, eu sou o consumidor final. Se eu contrato um pintor, mas eu vou terceirizar o serviço dele para outra pessoa, já não entraria nas regras do direito do consumidor. E por que isso é importante? É importante porque, como dentro do Código de Defesa do Consumidor, tem alguns direitos a mais do que teria, por exemplo, na relação civil em geral, que é essa relação que eu te falei, comercial. Né? Então, se eu contratei para terceirizar, eu vou ter direitos também de reclamar sobre aquele contrato que eu fiz com aquela pessoa. Mas eu não tenho os direitos fundamentais e principais que o direito do consumidor traz. Isso que achei importante a gente deixar claro, né? Isso é um ponto importante, isso eu não tinha conhecimento. Então, se eu sou uma empresa e eu contrato um técnico para trabalhar dentro de outra empresa, é diferente essa relação de direito do consumidor. Isso mesmo. Você tem que estar absorvendo como consumidor final, ou seja, você vai utilizar daquele produto ou serviço. Entendi. Tem muito cliente, né? Às vezes a gente fala muito aqui do mundo do comércio eletrônico, né? Tem muitas pessoas que têm uma lojinha ali, tá começando, e tem, às vezes, por exemplo, tem muita empresa de atendimento rápido que ele tem o cupom fiscal. E aí tem os clientes, não, mas eu quero uma nota fiscal. O direito do consumidor nesse ponto, o cliente tem razão nisso? Ou o cupom fiscal já, com o CPF do cliente ali, já serviria, ele não tem tanto que ficar brigando ali com aquela empresa, por exemplo? Tem os dois lados da moeda, né? Tem o lado do consumidor, que a gente tem que observar sempre, e o lado do empresário, do comerciante, que a gente também faz parte da defesa do consumidor, né? Do direito do consumidor inverso, que a gente chama, né? Que é o lado do empresário. Então, assim, para você ter garantia de um produto ou de um serviço, é obrigatório a emissão da nota fiscal. Então, você tem que exigir realmente a nota fiscal. O cupom fiscal, ele veio realmente para substituir essas vendas menores, que também pode ser aceito numa eventual discussão judicial. Tá. Então, mas ele serve como uma garantia ali. Serve como uma garantia. Tá. Legal. Queria falar um pouco das principais obrigações do lojista com o cliente ali. O cliente compra e quais são as minhas principais obrigações com esse cliente referente ao direito? O produto ali, ele comprou, tem que testar na hora, ele levou, quer devolver. Falando um pouco dessa questão de troca e garantia, né? O cliente comprou lá comigo, ele saiu da loja. Aí volta 1 hora, 2 horas depois, abriu... Não quero mais, quero meu dinheiro de volta. Faz sentido? O consumidor tem esse direito ou não? Engraçado você falar isso, eu recebi uma ligação agora de manhã do meu filho que mora nos Estados Unidos, mas ele está aqui no Brasil, eles estão passeando no sul, e ele falou, eu posso, comprei uma coisa agora aqui, não gostei, não era aquilo que eu queria, eu posso ir na loja
e devolver e pegar meu dinheiro de volta? Porque nos Estados Unidos essa é a regra. Você não precisa explicar nada. Você chega lá nos Estados Unidos, você devolve o produto e você tem o seu dinheiro de volta, inclusive as taxas que você pagou, né, que foram descontadas ali na hora daquele produto, eles te devolvem também. Aqui no Brasil, infelizmente, não existe isso. A única forma de você reaver o seu dinheiro, de você pegar seu dinheiro de volta, é se o produto que você comprou, ele veio com defeito, com vício oculto. Então, a gente vai entrar nas regras do direito do consumidor. Então, se aquele produto ele tem esse problema, ele veio com esse defeito, você consegue o dinheiro de volta. Agora, fora essa opção, você não tem uma outra a não ser trocar por um outro produto ou até a loja te dar um crédito. Né? O que geralmente acontece, a loja te dá um crédito para você comprar alguma coisa lá dentro da rede dela mesmo. Então, mas isso em curto prazo ali, de 24 horas, tem alguma regra nesse sentido? Bens duráveis, você tem uma garantia de 90 dias. Bens não duráveis, você tem uma garantia de 30 dias. Certo. Então, se você comprou um carro, por exemplo, que é o que acontece muito, né? Você comprou um carro na concessionária, você andou com o carro 30 dias, você observou que o carro tem um defeito que não aparecia no momento que você comprou, você foi lá, fez o teste direitinho, né? Você não observou nada, depois você foi ver que tinha um vício oculto, levou no mecânico, o mecânico constatou isso, você tem direito de devolver, pegar o seu dinheiro de volta ou exigir a troca por um outro bem do mesmo nível. Dentro do prazo dos 90 dias. Dentro do prazo de 90 dias. Tá. Exatamente. Muita gente tem muita loja de carro aí que acaba abusando dos clientes que não tem conhecimento, isso é um ponto... Isso. E o que é importante dizer, até só nesse ponto da questão do carro, não é só garantia motor e câmbio, que o pessoal faz aqueles recibinhos e fala, a garantia motor e câmbio. Não é só isso. A jurisprudência, né, hoje, que é o acúmulo de decisões na justiça, ela já fala que não é só isso. Então, se tem problema elétrico, vai ter que resolver. Se tem algum outro problema oculto, por exemplo, o pneu que você foi olhar, o pneu estava bonito. Quando você chegou no borracheiro ou na empresa que troca pneu, você levantou, o pneu por dentro estava todo gasto, sendo que uma das coisas que fez você comprar aquele carro era falar que os pneus estavam em ótimo estado. Você também tem o direito de exigir essa reparação. E para coisas menores, por exemplo, falando um pouco do nosso segmento aqui do comércio eletrônico, comprou um acessório ali, um suporte, uma capinha, não gostou, quer devolver. No caso, então, não tem direito. O cliente comprou... Se não tem defeito nenhum, se foi simplesmente porque você não gostou, você pode trocar por um outro produto. Eu comprei achando que ia ficar bonito no meu iPhone, no meu Samsung, e não ficou. Então, eu quero trocar por um outro, então. Aí é o que você pode exigir aí do comerciante. Lá na ePurple, né, na nossa empresa, quando tem esse tipo de situação, a gente acaba ouvindo o cliente também, porque muitas vezes não vale a briga, tá, gente? Você vai vender um negócio de 50, 100 reais ali, você vai querer discutir com o cara direitos, né, de coisas minúsculas, às vezes acaba tendo também muito estresse ali, perde o dia, estressa os funcionários da equipe por coisas pequenas. Né? Na regra, né, assim... Na dúvida, consulte sempre um advogado especialista em direito do consumidor, porque além do Código de Defesa do Consumidor, tem muitas regras, tem muitas outras leis, tem decisões judiciais que modificam muitas vezes o que está na legislação. Então a gente tem que fazer o que como advogado especialista? Acompanhar o que vem sendo julgado e decidido nos tribunais, que no final das contas é onde vai decidir o que caminho que a gente vai seguir, né? Falar, não, aqui nessa matéria específica já não está mais sendo visto dessa forma. Então por isso que é importante sempre não tomar nenhuma atitude a não ser contratar um advogado especialista. Eu no começo da jornada de empreendedor aqui, eu sempre te liguei, né? A gente se conheceu... Um ponto que eu bato muito aqui é a questão do grupo de networking, gente. Eu conheci o Scarmato num desses grupos, que é o BNI aqui do ABC, e ter o apoio do Scarmato foi muito bom, porque os clientes sempre chegam gritando, falam que conhece do direito, que conhece de não sei o quê, e você ali meio sem experiência acaba no susto querendo resolver, fica com medo e... Me ajudou a resolver bastante coisa. Alguns clientes não tiveram essa sorte de querer ganhar no grito lá na loja. Eu mandei procurar os direitos dele porque tinha o apoio aí, né? Scarmato, você tá sempre junto. Falando a questão de produtos, por exemplo, vamos falar de um brinquedo, por exemplo. Tem que ter lá o selo de idade, mais 3 anos, ou selo Anatel. Isso...
o direito do consumidor, se o cliente briga, fala que não tem o selo ou quer brigar por algum motivo, mas meu filho tem 3 anos e não tinha na embalagem. O cliente, nesse caso, tem direito ou às vezes precisa ou não precisa ter? Em quais casos isso é meio que válido ali? Estamos chegando aí no Dia das Crianças, né? Depois, logo na sequência, Sim. virar o Natal, onde tem aumento das compras, das vendas desses tipo de produtos, né? O que é importante estar sempre atento é comprar em lojas oficiais, né? Para que você tenha realmente a garantia de que aquele produto foi verificado, por exemplo, pelo Inmetro, tem que ter o selo oficial do Inmetro e tem que constar a classificação de idade, né? Ou seja, aquele produto foi testado para crianças daquela idade, mais de 4 anos, por exemplo, até 4 anos. Então, assim, ele foi certificado que aquela criança, por exemplo, não vai pegar uma pecinha que tem lá e vai quebrar com facilidade e vai engolir aquela pecinha e faz que isso faça mal para a saúde dela, né? Atente até contra a própria vida. Se isso acontecer, como eu disse antes, tem que procurar um advogado especialista para ver se essa loja era realmente certificada e se aquilo que aconteceu gerou um dano, tanto de ordem material ou moral, né, para aquela criança, para aquela família. É importante isso. Ainda mais pra coisa pequena, né? Produto eletrônico ali, um brinquedo, alguma coisa. Criança pequena taca aquele negócio no chão de tudo quanto é jeito, né? Até os pais hoje em dia com celular pra criança falam, não dá, meu filho quebra a tela do meu celular sempre e essa tela é frágil. Então também tem esse outro lado também, né? Você que é lojista, né, que tem inclusive loja em shopping, você sabe a importância de ter produtos originais. Sim. E produtos certificados. Então, se a pessoa opta por comprar aqueles produtos que a gente conhece como piratas, né, além de estar alimentando, a gente sabe, o crime organizado que está por trás de toda essa venda, toda essa fabricação, vai incorrer realmente nesse problema de ter um produto de péssima qualidade, de baixa qualidade, que vai quebrar facilmente e, né, vai ocasionar aí perigo aí para a criança, né, para os filhos, para a família em geral. Entendi. Agora, hoje em dia, as pessoas, o padrão do consumidor hoje ele mudou, né? Hoje ele manda mensagem, a gente faz os tráfegos online, ele manda mensagem no WhatsApp, no último momento ele vai na loja, quando ele decide que realmente quer comprar o produto. E tem muitos clientes que às vezes vão na loja e falam assim, não, mas eu falei com você pela internet, eu não comprei presencialmente, né? Não, mas você veio aqui na loja, né? Existem, né, um pouco relacionado ao e-commerce também, quais são uns pontos interessantes que nem eu vou abrir uma loja online. O que eu tenho que me atentar para vendas online para o consumidor? Você tocou num ponto bem interessante, uma pergunta muito boa, porque hoje aí você vê que o e-commerce faz parte de um percentual que domina, né, o mercado hoje de vendas, né, em geral, né, batendo aí as lojas físicas, né, tá aí essas grandes plataformas de vendas aí, Mercado Livre, se comparando aí a Amazon nos Estados Unidos, que é a líder, né, a líder mundial de vendas, e o Mercado Livre aqui tem uma excelente realmente plataforma de entrega. E com certeza eles sabem de todas as regras, mas aquele consumidor desatento que não sabe, vai abrir um e-commerce, o que ele precisa ter em mente, primeiro de tudo? Que uma venda feita online é diferente de uma venda feita na loja física. Por quê? Porque ele vai entrar lá no Código de Defesa do Consumidor, o que a gente chama de direito de arrependimento. Então, se você vendeu online por WhatsApp, ou por mensagem de texto, ou por link de loja através das redes sociais, que hoje é muito comum, né? Ou mesmo na sua plataforma, né, no seu site, você vai ter que possibilitar ao consumidor, a partir do momento que você entrega o produto, ou seja, chegou o produto hoje na minha casa, aí já não é da data da compra, é da data da chegada do produto. Chegou hoje o produto na minha casa, eu tenho 7 dias... não precisando dar justificativa nenhuma para devolver aquele produto. Então, diferente daquela nossa conversa anterior, da loja física, que eu tenho algumas regras, eu não posso chegar lá, não quero mais, toma aqui o dinheiro. Olhei, não gostei. Não gostei, tchau. No online, na venda online, já não é assim. Então, fora do estabelecimento comercial, quando a gente faz essa venda, você tem que possibilitar ao cliente, você tem que deixar claro, inclusive, que ele tem direito de devolver esse produto em 7 dias do recebimento. Não precisa justificar nada, ele envia para você de volta e você vai acreditar, ou se foi cartão de crédito, se foi cartão de débito, enfim.
você vai ter que devolver esse dinheiro para ele. Então isso é tipo no dia que chegou na casa do cliente. No dia que chegou. Se ele falou que chegou lá, ele tava viajando, passou 7 dias, ele falou, pô, eu acabei de chegar de viagem, chegou o produto, eu não tava aqui, aí já perdeu os 7 dias. E no caso da devolução, é de responsabilidade da loja pagar o retorno desse produto até a loja? Ou... Se for um retorno por defeito ou por algum problema que você comprou um produto de uma descrição, estava lá no site, veio um produto errado. Você comprou, por exemplo, uma peça para colocar no seu carro, né? Voltando a falar aqui de carro. Chegou lá, a peça não encaixava de acordo com o que estava na descrição daquele modelo do veículo. Então você tem direito a devolver e os custos todos seriam por quem enviou, né? Então não faz sentido o consumidor ser penalizado por esse custo. Agora, se não é nada, né? Se realmente não é nada... Comprei a camiseta M, mas na verdade eu uso G. Uso G. Você escolheu errado. Você escolheu errado. Você escolheu errado. Mas hoje as plataformas, o que elas têm feito? Elas têm, realmente, principalmente o Mercado Livre, ele te manda um código de acesso e você realmente não precisa pagar a devolução. Então ele já está compreendendo que se aquilo acontecer, ele vai arcar com aquele custo. Isso aí é o quê? Para fidelizar o cliente. Mas na letra da lei, não teria obrigação se o produto não veio com defeito. Entendi. Então aí, pessoal, você que tá aí com o seu e-commerce, saibam dessas regras. Mas, e aí, entrando um pouco nesse tom de devoluções ainda, eu comprei um relógio. Aí eu peguei, chegou em casa, abri, rasguei toda a embalagem, não gostei. Aí o lojista recebe de volta esse produto e fala, pô, mas espera aí, você não comprou desse jeito, você estragou o meu produto. Como que funciona a lei do consumidor nesses casos? O lojista, ele pode brigar com o cliente? Fala, pô, mas você deveria devolver inteiro, né? Ou não? Como que é esse lado? Aí a gente vai fugir um pouquinho do que está no código e a gente vai mais para a jurisprudência, para o que a justiça vem decidindo. Então, assim, depende. Tudo depende de cada caso, entendeu? Se é uma coisa que dá para ela reparar e colocar de volta na loja, ela não vai ter penalidade para ninguém. Agora, se não houver essa situação e realmente você não consegue colocar de volta o produto, você não pode também ter esse prejuízo. Né? Então tem que ser o produto devolvido, né, da mesma forma que recebido. Entendi. A gente tem muito dos nossos produtos que a gente vende, ele vem lacrado, né? Tem selos e coisas do tipo, e o cliente, quando ele quer rápido, ele acaba estragando, então vai muito de... Vai do bom senso também, né, de quem tá preocupado em cuidar, porque assim, se você recebeu o produto e você precisou abrir a embalagem para saber se ele serve ou não naquilo que... E aí for constatado que ele não serve, né? Paciência. O comerciante vai ter que aceitar aquele produto de volta, com a embalagem danificada. Tinha que abrir para... Exatamente. Você vê como depende, né, de cada caso. Então se você vai trabalhar no e-commerce e vai desenvolver um produto novo, façam embalagens fácil de manejo. De manusear, exatamente. Para que o cliente possa abrir, fechar e te devolver sem que você saia no prejuízo. Porque depois também não pode vender como novo, né? Exatamente. As grandes lojas, elas têm até departamentos que vendem esses produtos com preço mais acessível por causa desse, né, open box, né? Ou seja, caixas abertas que foram abertas, e aí assim, o produto não tem nenhum defeito, mas a embalagem, infelizmente, tem muita gente que compra os produtos por causa da embalagem. Que quer a embalagem. Quer a embalagem bacana. Hoje em dia, né, com a questão da internet, eu vejo muitas pessoas, por exemplo, agora lançou o iPhone 16. O que eu vejo que acontece muitas vezes, o Open Box se tornou famoso por conta disso. O rapaz, que é o dono do canal, ele compra todos os modelos, abre todos, faz o vídeo para todo mundo ver, e devolve isso para a loja. Se for constatado que a pessoa mesmo que comprou, ela comprou na intenção de se autopromover, existe alguma coisa que proteja o lojista nesse sentido? Sim, ela vai até incorrer em algum tipo de crime que está dentro, inclusive, no Código de Defesa do Consumidor, porque o código não só protege o consumidor contra compras, ele também prevê a parte de penas, né, que você pode responder em caso dessa má-fé que você usa, né, nesse caso específico, para adquirir o produto e danificar para depois devolver, né? Se isso for constatado, ele vai responder. Porque o maior desejo de todo Apple fanático ali é abrir a caixa
E aí esses canais acabam que... Eles podem até incorrer em perdas e danos, ou seja, pode até pagar uma indenização, né, por danos causados à loja, né, por estar agindo dessa forma. Vai ter que comprar Vai ter que ficar com o aparelho, vai ter que ficar com o produto. Mesmo sem querer. Mesmo sem querer. Caraca. Bom, ainda nesses últimos anos, na parte de assistência técnica, né? Teve um caso no passado, ali faz bom tempo que teve uma atriz da Globo lá que mandou arrumar o celular e os técnicos pegaram as fotos, né, delas e acabou divulgando isso na internet, e hoje se fala muito sobre LGPD. Isso. O que é LGPD? Quais cuidados para uma assistência técnica de celular ele deve tomar cuidado quando vai pegar um serviço de um cliente, né? Por exemplo, vou trocar de celular, preciso fazer um backup. Se deve fazer o backup ou não? Com que período essa assistência ela tem que deletar as informações, ou que seja um computador, alguma coisa nesse sentido? Né, foi criada a lei, né, da Carolina Dickmann, que é para prever toda essa questão de proteção de dados, mas junto com ela veio também a Lei Geral de Proteção de Dados, em 2018, que é uma versão da lei europeia, que é a GPDR, né, que realmente isso é uma coisa mundial, que realmente os dados hoje, nossos, é uma moeda de troca, sim, muito maior do que o dinheiro, porque você está falando em dados, então você tem acesso a CPF, RG, nome, endereço, nome dos pais, tudo são informações confidenciais que estão hoje aí nas redes sociais à vontade para quem quiser consultar. Tem aí na Dark Web, tem tudo isso. Sim, né? Tem muito vazamento de dados. Tem muito vazamento de dados. Então isso veio tudo para regular, né? Assim como o Marco Civil da internet também, para fazer essa proteção dos dados do consumidor, né, em geral. O que seria esse Marco Civil? Isso tudo é um conjunto de... seria a evolução da Carolina Dickmann para o LGPD? Seria uma coisa vai complementar a outra. Tá. Né? Uma coisa complementar a outra. A LGPD, por exemplo, ela fala bastante sobre a parte corporativa, então muito o que você vai falar em contratos, né? Aqueles sites que tem aqueles... Agora, permitir ali, que aparece aquela barrinha embaixo que você clica, permitir o uso de dados, não permitir. Então, assim, você pode escolher, por exemplo, que tipo de dados você quer compartilhar. Né, que tipo de dados você quer que seja armazenado, por quanto tempo aqueles dados ficarão armazenados, né, naquela plataforma ou naquele banco de dados da empresa. Então isso a LGPD veio para regular. O Marco Civil da internet, ele já fala sobre os dados em si, né, em diversas plataformas, enfim, são várias legislações que vão se complementando para cada vez mais tentar impedir essa invasão de hackers, essa invasão de dados, como está acontecendo muito aí, a gente vê muitos golpes de internet hoje em dia, né? Golpe do Pix, golpe do phishing, né? Que é aquele onde a plataforma vem lá, uma página igual a do banco, por exemplo, igualzinha, com toda a diagramação, tudo certinho, mas não é o banco, é uma página fake, né? Que sobrepõe uma outra página para poder capturar seus dados. Então, tudo isso aí veio para tentar minimizar o problema, mas ainda temos muito em que avançar em relação a isso. Esses tempos eu quase caí num golpe também, porque eu entrei no Google pesquisando preço de celular, apareceu lá um site da Fast Shop, o celular numa promoção lá absurda, 50% de desconto, o site era igualzinho e faltou muito pouco para não comprar, Eu só percebi que na hora que eu abri o link, ali em cima, como eu já trabalhei com tecnologia, em cima eu vi a URL que era diferente, mas hoje no celular aquela URL às vezes nem aparece, então é muito suscetível ao... É muito importante você tomar cuidado com essas questões. Olhar na URL se tem aquele cadeado, né? Se você clicar, se ele tem um certificado de autenticação, porque se você clicar nele aparece que é um site lá, que é um site certificado, né? Tomar cuidado quando você receber qualquer tipo de e-mail, por exemplo, né? Verificar se aquele endereço, porque às vezes vem o nome do e-mail, quando você clica em cima dele para ver o endereço de e-mail, não é aquele nome, é um outro nome. Você fala lá banco, por exemplo, Banco do Brasil. Quando você clica em cima, aparece lá várias letras que não tem nem significado. Sim. Né? Então, é isso. Hoje em dia, também, o que está acontecendo muito é os golpes do boleto. Então, você atentar para aquele boleto que você está pagando, no final da página, às vezes a gente está com muita pressa, não vê isso, o empresário mesmo deixa passar, né? Mas ficar de olho se aquele boleto realmente é um boleto que você está pagando, se daquele é a compra que você fez. Falando sobre banco um pouco também, na questão do direito do consumidor,
eu já recebi várias cobranças, ou até mesmo de telefônica. Vem lá. Olá, Arthur, tudo bem? Aqui é da Claro. Aí, eles sabem que você é cliente Claro, ou da Vivo, ou seja, qual for. E tá aqui a sua fatura. E vem mais ou menos o valor igual. Assim, não tem como saberem de todas essas informações. Isso aí caracteriza um vazamento de dados, alguma invasão. O consumidor, nesses casos, que fala, olha, eu caí num golpe, tá todos os meus dados aqui, referente a uma fatura da operadora, ele tem direito, tem um caso, alguma coisa que você pode compartilhar aqui com a gente? Sim, ele tem direitos, né, muitos, inclusive até de registrar um boletim de ocorrência, né, hoje pode ser feito para esse tipo de crime online, então você entra no seu computador lá, na delegacia digital, registra um boletim de ocorrência para que isso seja investigado pela polícia, né? E também você pode tomar uma medida contra a própria empresa, porque assim, por mais que não foi aquela empresa de telefonia ou aquele banco que te mandou aquela informação, ela tem uma responsabilidade objetiva sobre a segurança da sua plataforma, sobre a segurança daqueles dados que ela deixa vazar, né? Então assim, então por isso que todo esse conjunto de leis aí de proteção dos dados, eles podem ser utilizados pelo consumidor para ingressar com uma ação contra essas empresas em geral. Eu tive um caso também. Foi feito todo um cadastro no meu nome, só que o CPF não era meu, era da minha mãe, e aí começou a chegar muito spam, tipo assim, oi Leila, tudo bem? Aqui é a sua conta. Eu falei, cara, não tem como, a gente acabou de fazer a contratação de um serviço aqui da Vivo, e tinha lá, e, cara, vazamento, né? Tem vazamento. Eu tenho um caso agora no escritório, recente, que foi até um membro dessa minha rede de networking que me passou. Os pais moram fora do país já há um tempo, mas conseguiram aqui no Brasil tirar um cartão de crédito no nome do pai. Nossa. Um cartão de crédito, não se sabe como, né? Porque a gente, no mundo normal, aí não consegue nem acesso a isso. Aí os golpistas conseguem acesso a esses dados que foram vazados, tiraram o cartão de crédito, fizeram uma compra e não pagaram, por óbvio, né? E o nome dele foi inscrito indevidamente no Serasa. Então, eu até postei nas minhas redes sociais, né, recentemente, uma liminar que nós conseguimos na justiça para que fosse retirado esse nome dele do Serasa indevidamente, e estamos ainda processando o banco por esse vazamento de dados com pedido de danos morais, né? E é isso que o consumidor pode se cercar sempre, desses mecanismos que um advogado especialista vai te propor, né, para defender os seus direitos. Bacana. Tem um tema também que talvez algumas pessoas não saibam. Por exemplo, eu tenho uma loja e eu tenho vários produtos lá. Ou até mesmo no mercado, às vezes acontece muito isso. Os produtos expostos sem preço na vitrine. Tem consumidor ali que ele usa isso meio que de má fé, né? Mas quais cuidados os lojistas devem tomar referente a esse tipo de coisa? Essa é uma boa pergunta também, Arthur, porque realmente tem muitas coisas que nem o lojista sabe, né? Que ele tem que... na verdade, assim, o lojista já tem a obrigação de ter no seu estabelecimento uma cópia, né, um manual do Código de Defesa do Consumidor, para que o consumidor possa consultar ali na hora e exigir seus direitos, e para que o comerciante também saiba o que ele precisa fazer, né? Quais as medidas que ele deve tomar para que ele não tenha essas penalidades que o código traz. Então, por exemplo, com relação a colocar o preço, é obrigatório todos os produtos terem um preço ali, né, visível para o consumidor. Então não pode ter nenhum tipo de propaganda enganosa, nenhum tipo de dificuldade que impeça o consumidor de saber o que ele está comprando e de saber o que realmente, quanto custa aquilo ali, né? E aí, se a gente for até para o outro lado, essas etiquetas de preços e tal, elas têm que estar, por exemplo, na moeda nacional, que é o real, né? Tem casos famosos aí que até hoje acontecem, que é daquela loja, aquele magazine grande, a Zara, que ela tem os preços, os valores ali na moeda europeia, tem que estar lá em euro, etiquetados, né, que não é o real. Se você encontra essa marcação, que não é da moeda nossa, nacional, você tem direito de exigir que aquele valor seja cumprido. Então, se uma blusa custa R$250, mas está marcado lá 25 euros, você vai ter que pagar nela. Eles vão ter que te vender pelos R$25 que está lá, né? Então as pessoas não sabem disso, e é bom se atentarem
né, para essas coisas, porque tem que estar claro para o consumidor. E hoje eu tive um caso, né? A gente tava aqui, a gente tá do lado do shopping, eu fui comprar um salgado ali, aí não tinha preço. Eu tava lá, a moça, falei, moça, quanto que é? Ela falou assim, ó, tem a partir de R$7. E nenhum tinha preço. Aí eu tive que... Eu meio que desisti, porque, pô, vou ter que ficar perguntando todos os preços dos salgados. Nesse caso, eu posso me sentir lesado ou enganado, porque ela pode olhar pra minha cara e falar, hoje ele se arrumou um pouco, eu vou cobrar mais caro, né? Porque fica subjetivo... Se não tem ali, pelo menos tem que ter uma tabela próxima, que o consumidor, um cardápio, uma tabela bem próxima do produto, para que o cliente possa consultar, assim, como eu disse, rapidamente e sem ter nenhuma dificuldade, né? Não pode ser criado mecanismos para dificultar ou ludibriar o consumidor. Entendi. Então, no caso ali de ter que ficar perguntando salgado por salgado, o que tinha, quanto que era, não seria a melhor... Não seria. Você não tinha um cardápio tá te criando dificuldade. Outra coisa que é importante também, quando você vai, por exemplo, ao supermercado, se aquele produto que está lá marcado, por exemplo, você vai comprar um produto X, está lá R$10, chega no caixa, é R$20, isso não pode acontecer. O supermercado ou qualquer outra loja tem que te vender o preço do produto que está na gôndola. Se foi marcado errado, infelizmente um problema do comércio, do empresário, não do consumidor, que tem que exigir que aquele preço seja o preço realmente cobrado. Falando um pouco da minha empresa lá, a gente tem vários cabos de diversos tamanhos e qualidades. Se eu tenho um cabo lá que ele é semelhante a um outro que está do lado, e aí um custa 50 e o outro, na verdade, custa 80, mas não tem preço. Isso aqui entra como eu poder estar querendo induzir o cliente a gastar mais sem ele saber. Tem que tomar cuidado nesse sentido. Isso, se o consumidor conseguir fazer essa prova de que isso está acontecendo, realmente ele pode exigir o preço menor. Porque muitas vezes tem lá, sei lá, tem um negócio que é um pacote gigante, e aí tem um outro do lado que é menor, e aí o preço é do pacote menor, não do grande. E aí você chega lá e acaba que... Por isso tem que estar claro na gôndola, código de barras aqui corresponde àquele produto. Entendi. Então, né, o consumidor tem que poder visualizar com facilidade a correspondência daquele produto para aquele preço que está sendo praticado na etiqueta. Mas isso que você falou, no produto lá, no preço, ter o código de barras ali para o cliente poder falar, não, esse código de barras está atrelado a esse preço aqui. É isso mesmo, tem que ter isso. Acho que qualquer empresário que... Não, eu sei, no Brasil, assim, tudo isso gera um custo maior para o empresário. Tudo isso gera um custo maior, mais funcionários para lidar com isso, mas infelizmente é isso. O nosso Código de Defesa do Consumidor, para você ter uma ideia, é um dos melhores do mundo. Tá? É um dos melhores do mundo. Que ele é bem amplo, ele contém quase todas as situações, ele cerca quase todas as situações do consumidor. Mas é claro, no dia a dia a gente sabe que não é fácil atentar para tudo isso. Então, a gente vai no bom senso, vai tentando ser fiel àquilo que você quer praticar, né? Que tipo de pessoa que você é para o consumidor. É importante. Então, um ponto relacionado à garantia que eu ia falar e acabei passando. O cliente comprou um produto comigo. Ele tem 90 dias legal, né? No meio, sei lá, deu 45 dias, o cliente volta, olha, deu problema. Aí eu olho, eu troco pro cliente. A garantia... ela vai ser do dia que ele comprou a primeira vez, ou ela, a partir do momento que eu troquei de novo, eu tenho que dar a garantia zerada? A garantia não vai se renovando, né? Não vai se renovando. O que acontece ele vai levar para você o produto, depende do tipo de produto. Por exemplo, um celular. Ele vai levar o celular para você. Você tem o direito de utilizar da garantia para arrumar aquele aparelho. Sim. Você não precisa trocar por um outro aparelho, né? As grandes empresas, às vezes, têm a política de troca já, sem questionar nem nada. Por exemplo, a Apple, né? Eu sei que tem essa política, mas você tem o direito de realmente arrumar aquele aparelho e devolver para ele. Se você ficar por mais de 30 dias com aquele produto e você não conseguir arrumar, aí você teria direito, o consumidor teria direito de exigir de você a devolução do valor. Tá, mas se ele caso comprou, por exemplo, ele comprou 45 dias ele não tem direito de renovar. Você arrumou, devolveu para ele. Não começa de novo mais 90 dias. Mas se for um produto que também quebrou, por exemplo, um cabo. Um cabo quebra, não dá para consertar. Também mantém os 90 dias, ponto e acabou. Você vai ter que arrumar ou devolver para ele um outro cabo novo. Entendi. Legal, porque eu vi uma história ali uma vez que se ele quebrou,
ser obrigado a renovar a partir do momento que você entregou um produto novo, tem mais 90 dias a partir dali. Não, as lojas, geralmente, para a maioria dos produtos hoje, dão garantia de 1 ano. Né, para muitos produtos. Né? Então, e aí vende aquela garantia estendida. Porque senão, por que elas estariam vendendo essa garantia estendida se você tivesse... Imagina que lá no 11º mês, você levou o aparelho, consertou, aí gera mais 1 ano de garantia. Não faria sentido. Né? Então, por isso que elas têm essa venda da garantia estendida. Entendi. Bom, vamos falar um pouco de publicidade. Todo comerciante hoje, a gente depende da internet. Sem tráfego pago, a gente não vende. Muitas ações, às vezes, é via panfleto, algum negócio de promoção ali. Existem regras que o direito do consumidor pode favorecer a ele, caso a loja não detalhe direito, esconda as informações. Tem algum caso nesse sentido? Como eu disse até anteriormente, Arthur, a propaganda para qualquer tipo de produto, seja ele veiculado onde for, tem que ser clara. Não pode ter nada escondido, não pode ter nada de letrinhas miúdas, não é mais permitido isso, né? Tem que estar bem claro para o consumidor o que ele está comprando ou adquirindo ali, de produto ou serviço. Então, assim, as empresas têm que tomar muito cuidado nessa ânsia de vender, né? Nesses tráficos pagos que vem e-mail marketing, que solta ali milhares e milhares, dispara milhares e milhares de propaganda. Pode fazer isso, não tem problema nenhum, desde que seja... respeitado o direito do consumidor, cumprido o preço praticado, né, ofertado e cumprido inclusive a entrega, porque o que acontece se dispara muitas coisas na rede social e depois a empresa não dá conta de entregar. Então existe ali, não tem nada na lei que fala de tempo, um tempo assim de entrega, mas existe um entendimento aí jurisprudencial que isso não pode ultrapassar muito mais que 15 dias. Né, de prazo para o cliente receber, porque não pode ficar ad eterno aguardando, né, um produto chegar e não chega nunca, né, então tem direito, inclusive, de entrar com uma ação para cancelar tudo isso. Mas, por exemplo, eu faço uma publicação, por exemplo, essa semana, se você comprar tal coisa, vai ter desconto. Ou, sei lá, o produto está com desconto de 15%, mas eu não detalho ali datas e coisas do tipo. O comerciante, ele tem que tomar cuidado nesse sentido, que a pessoa pode pegar, olha, eu tô vendo esse vídeo aqui e tá dizendo que tá com um desconto nesse produto, aí fala assim, mas faz 6 meses que eu postei. Não, mas aqui não tem data de propaganda, você tá publicado aqui e eu vim aqui por conta disso. O consumidor, ele pode exigir isso? Ele pode exigir, isso foi um erro de quem publicou, né? Ele tem que ficar claro, olha, os 30 primeiros, os 100 primeiros que comprarem vão ter 15% de desconto, ou nas próximas horas, descontar nos próximos dias, ou até terminar o estoque, né? Até terminar o estoque. Então tem que constar alguma dessas situações aí. Então, se você vai fazer algum tipo de propaganda, se atente a esse tipo de detalhe. Às vezes, panfleto também, né? A gente faz divulgação, às vezes, lá no próprio shopping, às vezes tem umas campanhas que a gente faz. Eu já me atentei a esses detalhes, a gente coloca, olha, o brinde é válido para um CPF, né? Senão a pessoa volta ali sempre. Não é acumulativo, né? Acho que tem muito erro nesse sentido. Dá 10% de desconto se levar o papel. O cara leva 10 papelzinhos lá, não. Eu quero 100% de desconto. A propaganda, o panfleto, o flyer, né? Para você ter uma ideia, é como se o consumidor estivesse assinando um contrato com o fornecedor. Então aquilo ali, ele tem direito de chegar na loja e exigir aquilo que está no folheto. Se está errado ou não, o consumidor, o comerciante... O contrato que está assinado. Exatamente, o contrato assinado. O comerciante vai ter que se prevenir para que isso não aconteça. Por exemplo, né, tem casos no escritório, uma pessoa foi comprar lá, recebeu um e-mail marketing de uma impressora que estava lá, ela custava no mercado R$5.000, uma impressora aí dessas grande porte, e estava lá anunciada por R$2.000 e poucos, né? Pode ser uma promoção, mas era um erro da publicação, era um erro da propaganda. Então, você pode exigir, através de uma ação específica para isso, para que o fornecedor cumpra aquela promessa da propaganda. Se ele fez errado ou não, acontece muito isso em passagens aéreas, por exemplo, né? E aí as empresas correm lá para fazer a correção, mas é isso. Então, esse é um ponto que você abordou, que eu achei muito interessante. O panfleto que você dá para o cliente é um contrato assinado com o fornecedor. Então tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente tem muita pressa, né? A gente, tô ali vendendo, não, deixa que a agência toca, eu preciso dessas informações no papel, fiz ali, olhei que tá mais ou menos do jeito que eu quero
e manda imprimir. Então, Porque veja bem, quando você vai comprar alguma coisa numa loja, não é diferente de você fazer uma relação comercial com uma empresa. Você não vai assinar um contrato, né? sim. Então é uma coisa ali rápida, né? Te dou o dinheiro, você me dá o produto, né? Sim. Então, por isso que a propaganda daquilo é importante, né? Ser feita de forma correta. Porque aquilo ali que você está atraindo, ou seja, então não pode ser uma atração inverídica. Não pode ser uma atração falsa. Você tem que atrair o consumidor com aquilo que realmente você vende. Entendi. Senão você vai estar prejudicando os direitos dele. Teve um caso que aconteceu com um dos nossos fornecedores que ele falou que ele vendeu um produto para um cliente e o cliente, depois de 6 meses, ele alegou que o valor que ele pagou foi muito superior ao valor que era de mercado. O consumidor, ele tem algum direito nesse sentido? Porque às vezes a gente pode até entrar em Magazine Luiza, esses sites grandes, tem o mesmo produto 30 vezes e sempre tem um que é mais caro. O cliente, ele pode dizer que ele sei lá, comprou, estava acima do preço ali, tem alguma lei nesse sentido? Isso, como eu disse, vai depender muito, né? Esse vai entrar naqueles casos que depende. Por quê? Porque se o preço que ele comprou é muito distante do preço praticado e ele consegue, de alguma forma, provar que houve uma fé de indução ao erro, de indução ao consumidor ao erro, né? Ele pode exigir isso de volta na justiça, mas são casos muito pontuais que tem que analisar caso a caso por que aquilo ocorreu. Né? Se é uma distância pequena entre aquilo que você comprou, eu comprei um produto por 1.000, na outra loja está 1.100, na outra está 900, na outra está 1.200. Vai ser difícil de você exigir isso, por quê? Porque um pode dizer que entrega em 3 dias úteis, não cobra frete, o outro entrega em 15 dias úteis, aí fica mais barato porque é mais demora para barato. chegar. Então tem que analisar tudo isso. Entendi, isso é um ponto legal, porque ele inclusive o cliente montou a ação, fez ele ir lá, era de outro estado, ele teve que ir para outro estado e ele ainda perdeu. Então, para você ver. Mas vai de cada caso ao caso, isso, né? Tem que analisar. Uhum. Scarmato, quais conselhos você dá para os empreendedores, né? Para que eles evitem problemas do direito do consumidor? O que você pode passar para ou mesmo uma pessoa que, quando você está começando, é você e você, né? Você é o comprador, o vendedor, ou você que monta a garantia, os processos, mas quais dicas você dá para que ele ali evite problemas com os clientes? Muitas vezes, né, acham que é uma coisa de outro mundo contratar um advogado especialista para que oriente o empresário a tomar as medidas corretas quando vai iniciar um negócio. Eu sei que não é fácil iniciar um negócio, tem custos, de repente, geralmente você pega todas as economias que você tem, vai lá, investe no seu negócio, né? E às vezes não sobra nada para você pensar nisso, no que eu estou falando, mas às vezes conversar com um advogado, pelo menos uma consulta, bater um papo e entender o que ele precisa fazer para minimizar o problema consumidor é importante. Por quê? 100% é difícil, né? Porque você está no dia a dia, você está na correria, às vezes você está no automático e às vezes uma coisa ou outra acaba fugindo. Se você não tem uma consultoria jurídica por trás, fica realmente mais difícil. Mas assim, se atentar realmente ao que está no Código de Defesa do Consumidor, se atentar para tudo isso que a gente falou aqui, de preço, de oferta verdadeira, né, de realmente publicar aquilo que você vai vender, entregar aquilo que você está publicando, né, se atentar para o produto de quem você está comprando, o fornecedor, se é um produto realmente certificado, de qualidade, se o fornecedor também do seu produto vai te dar garantia, né, se você está amparado por daquelas pessoas que você está comprando. Então, tudo isso são situações para quem está iniciando aí no mundo do empreendedorismo, do comercial, né, do comerciante, né, daquele que está abrindo uma loja, online ou não. Poucas vezes já faz há muito tempo também e nunca procurou. E nunca também. E aí só vai na dor, que a gente fala, né? Às vezes procura advogado só na dor. E às vezes sai mais caro do que procurar. Já brigou com o cliente, antes, numa consultoria consultiva que a gente chama, né? Que é a advocacia consultiva, que é você se realmente preparar para que quando aconteça, você esteja ali resguardado pelos seus direitos. Quando eu comecei, eu tinha muita insônia quando dava problema com as coisas que aconteciam na loja. Deu problema, o cliente vai me processar. Deu problema, o cliente vai me processar. O cliente mandava uma mensagem e já ficava com medo. Então, muitas vezes é por conta de falta de conhecimento. Falta de conhecimento e de informação, né? Como eu te disse, o Código de Defesa do Consumidor é muito extenso, né? Tem muitos artigos, né? Então, assim... Você aquele livrinho muda todo ano também, né? Não, a lei permanece. O que vem são adaptações que o legislativo vai propondo, né, e vai acrescentando
artigos novos, né, na legislação, e leis também esparsas, que a gente chama leis paralelas, digamos assim, para que vai se cercando, que nem essas questões da Marco Civil da Internet, a Lei Carolina Dickmann, que fala dos dados e tal. Então, tudo isso são coisas que realmente precisa de um profissional para que esteja atento a tudo isso, para que possa te dar uma consultoria, né, de valor. Quando a gente estava com a nossa outra unidade, sempre tinha umas pessoas passando, olha, esse seu direito do consumidor está desatualizado. Faz sentido? O lojista, o comerciante, de modo geral, ele tem que atualizar o direito do consumidor ali todos os anos? Ou esses artigos são complementares, não necessariamente mudariam a lei, por exemplo? Qual o cuidado que o comerciante tem que ter com esse direito do consumidor? A empresa faz 10 anos, tem um lá. Né? A Constituição Federal, né, que veio em 88, e o Código de Defesa do Consumidor ele veio em 1990. Então, de lá para cá, ele sofreu pouquíssimas alterações. O código é sempre o mesmo. A versão, que talvez é o que você esteja dizendo, a versão possa estar desatualizada. Né? Aí você sempre toma cuidado com isso, mas não é nada... Atualize o direito lá pro... Nada que vá te criar nenhum problema, não. Bacana. E você falou um ponto aí legal sobre chamar um especialista, né? No caso, você seria nesse sentido. Eu vou abrir uma empresa, seria legal eu marcar com você aqui e falar assim, olha, vou abrir minha empresa. O que eu tenho que tomar cuidado? Existe esse serviço, então? Existe, né? Aqui seria uma mentoria, digamos assim, né? Uma mentoria para empresas que ele vai ver que tipo de produto você vai vender, para quem é seu público, aonde você vai anunciar, né? Que tipo de margem você vai ter naquele produto, né? Porque você também não pode se colocar em cima do consumidor, praticar uma coisa, a gente chama de concorrência desleal. Tá. Então você não pode praticar isso com relação aos outros comerciantes também. Ah, entendi. Então, assim, a gente tem que cercar, são coisas que o empresário não sabe, desconhece, né? E é até compreensível, porque nós temos aí um leque de legislação, assim, gigantesco, né? Então, se cercar de todos esses mecanismos através de uma consultoria especializada. Como funciona esse ponto de concorrência desleal? Né? Que você tem para agregar? Como funciona isso? O que eu não posso fazer? O que seria um concorrente desleal? Uma lei, essa é uma lei bem complexa, uma lei específica, né? Complexa, e também, como eu disse anteriormente, ela vai acontecer caso a caso, mas, por exemplo, vai se equiparar você, comerciante, a um outro comerciante do mesmo ramo que você. Né? Então, se você estiver praticando, por exemplo, vendas de alguma forma você conseguiu ali, te entregaram ali uma lista de clientes que pertence a outra pessoa. Entendi. Que pertence a outra empresa do mesmo ramo. Isso seria uma prática de concorrência desleal. Então, para que você não sofra um processo desse... Funcionário saiu, levou todos os meus clientes. Exatamente. Foi para o seu concorrente, levou todos os seus clientes. Isso é concorrência desleal. Entendi. Bacana. O que você acha que a gente não pontuou aqui que seria legal o empreendedor saber, assim, ou que ele já tem um negócio que ele não tenha, que a gente não abordou aqui, que seria interessante a gente pontuar? Tem bastante situações que realmente a gente não conseguiu falar aqui hoje, né? Claro, porque, como eu te disse, é extenso, né? O código que defende os direitos do consumidor. O que eu aconselho é realmente o empresário se consultar com um advogado, porque, assim, cada segmento, né? Cada tipo de empresa, seja ela indústria, seja ela e-commerce, seja ela comércio local, né? Seja ela varejista, ela vai se enquadrar em cada parte específica do código, né? Que a gente não consegue... acho que os principais pontos a gente tocou aqui, né? Mas se aprofundar mais, precisaria realmente de uma consultoria mais específica. Precisaria do seu apoio. Galera, depois que eu contratei, assim, o Scarmata é meu amigo agora, já tá há muitos anos se relacionando aí, mas muita dor de cabeça e muita ansiedade que eu tive nesse período que eu tava começando, onde os clientes vêm gritando, vêm com o pé na porta ali, né, querendo de tudo e de todo jeito. Foi 2 ligações, mudou o jogo. Você tá com problemas? Cara, você tá brigando, não é bem assim. Você quer achar seus direitos? Então, olha, acho que nesse caso
a gente não vai ter uma resolução, você conversando com o cliente ali, resolveu muita coisa, tirou aquela ansiedade, aquela preocupação, né, Existe uma ideia no Brasil, né, Arthur, que o advogado tem que ser procurado só quando o problema estoura, né? Só quando o caldo entorna, né? Uhum. E aí já está com um processo na justiça, vamos correr procurar um advogado. Não, mas se você pegar países como os Estados Unidos, por exemplo, você vê que existe uma grande demanda de consultas, de advocacia consultiva, né? Para que você realmente previna, né, o empresário a passar por esse tipo de problema, né? Com o processo judicial hoje, ele envolve, por exemplo, a devolução do valor corrigido, um dano moral que pode ter causado naquele consumidor, e aí toda a sua margem de lucro, ela vai embora, né? Se você ficar vivendo para responder processo, você não vai ter lucro na sua empresa, você vai fechar, né? Como a maioria das empresas fecham por outros tipos de problemas também, inúmeros problemas, né? E esse vai ser mais um. Às vezes um cliente mal intencionado ali que sabe mais de algumas informações acaba levando uma boa parte que às vezes até pode prejudicar significativamente a empresa. Exatamente. Scarmato, você tem se a empresa for pequena, ele pode consultar também? Desde a empresa pequena, sendo aquele que a gente chama de eu empresário, né? Desde o eu empresário, eu empreendedor, né? Até uma empresa com 500 funcionários, a gente tem capacidade de atender. Legal. Scarmato, quero agradecer. Que agradeço a sua presença, muito legal. Você tem as redes sociais? Qual é o seu Instagram que o pessoal possa te seguir lá e entrar em contato com você? Tem assim o Instagram do meu escritório, né? Que também é o meu Facebook, que é Scarmato Advogados, né? E também posto bastante coisa no meu Instagram pessoal, né? Publico quase diariamente tudo o que vem acontecendo no mundo consumidor e tal, que é Ricardo Scarmato. Ricardo Scarmato. Pessoal, então eu vou deixar também nas legendas aqui do vídeo para que você possa entrar em contato com o Scarmato. Scarmato, muito obrigado. Valeu a presença. Eu agradeço. Informações riquíssimas aqui para dar um pouco de paz aos empresários. Espero ter contribuído um pouquinho aí com esse mundo louco do comércio, né? Mundo louco do comércio. Obrigado mais uma vez. Valeu. Obrigado, Arthur. Um abraço.